Olá, meu nome é Carol e hoje vamos falar sobre A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da Louise O'Neill. Mas antes, já vai deixando a sua curtida porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Aproveite e já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho para receber as atualizações e me siga nas redes sociais para a gente poder bater aquele papo. Esse livro tem tradução da Fernanda Lizardo e é pela editora Darkside. Como eu falei dele num vídeo de leituras do mês, acho que foi leituras do mês, não lembro, ou foi num vlog desses, as pessoas pediram para eu comentar mais sobre ele, fazer uma resenha específica para ele, porque eu tava defendendo o livro e depois de muitas resenhas negativas, né? E eu fiquei surpresa com a leitura que eu fiz, porque eu também estava esperando um livro chato, um livro complicado de se ler. E não foi isso que eu vi. Mas vamos falar sobre a história primeiro e depois eu comento mais sobre o que foi que eu encontrei nesse livro. Bom, a história é a seguinte: a Gaia, ela é uma princesa, ela é filha do Rei dos Mares e ela é a caçula de 5 irmãs e a mais bonita delas. O rei, ele sempre lembra disso. Ela tem uma voz maravilhosa e ela gosta muito de cantar. A mãe da Gaia sumiu quando a Gaia era bem pequena e a única coisa que se sabe é que ela foi capturada por humanos. E quem diz isso é o Rei dos Mares. E como a palavra dele é lei, ninguém questiona isso. E quando a história começa, a Gaia está prestes a fazer 15 anos. E quando uma sereia faz 15 anos, ela tem permissão de nadar até a superfície para ter um vislumbre de como é a vida dos humanos. A Gaia, ela sempre quis isso, porque ela sempre teve muita curiosidade de saber como é a vida dos humanos. Afinal, a mãe dela foi capturada por humanos. Então chega o grande momento, né, de que ela vai para a superfície e ali ela dá uma olhada. Assim que ela chega lá, ela olha um iate e dá de cara com um rapaz e ela imediatamente se apaixona por ele. É assim, amor à primeira vista, né? Aquele amor que se torna platônico. Ela não consegue esquecer desse cara. Ela fica ali horas olhando para ele. Aí vamos à questão da vida da Gaia. Como ela é uma princesa, o pai dela prometeu que ela se casasse com um tritão. E assim, esse tritão é muito mais velho que ela foi prometida quando ela ainda era uma criança, e ele é claramente abusivo, né? Ela tem medo dele. E ela agora tá apaixonada por um humano, e ela quer desesperadamente saber como ela pode fazer para se transformar numa humana e ir atrás dele. Aí numa conversa com uma das irmãs, a irmã sugere que ela vá procurar a Bruxa do Mar. Essa é uma história bem conhecida, né? Só que a gente conhece pela visão da Disney, ou seja, uma visão muito romantizada. A história que tá nesse livro, ela é baseada na história original, ou seja, numa história muito mais sombria. Então a gente vai ver aqui aquele momento que a Gaia tem que fazer um acordo com a Bruxa do Mar. O acordo é que a Gaia tenha que oferecer alguma coisa para ganhar essas pernas, e o que ela pode oferecer é a voz dela, ou seja, a Gaia vai perder a voz para poder ganhar as pernas, só que ela vai sofrer muito além disso, e você vai perder a voz. O que vai acontecer com você? Né? Como é que você vai se comunicar? Enfim. Então vamos falar sobre as questões importantes do livro. Aqui, a maior parte do livro se passa na sociedade do Reino dos Mares, né? E aí a questão levantada sobre a maioria das resenhas negativas foi que essa sociedade, ela era muito tóxica. Só que à medida que a gente vai lendo esse livro, pelo menos eu percebi que é o reflexo cru da nossa sociedade. Lógico, a nossa sociedade, ela é um pouco mais... Essas atitudes, elas são veladas. Você vai encontrar muito preconceito, só que um preconceito velado. Então, quem sofre esse tipo de preconceito é que vai perceber mais. Quem não sofre esse tipo de preconceito é que provavelmente vai dizer, não é tão assim, entendeu? Talvez a pessoa leia e vai dizer, não, isso é muito exagerado. Mas quem sofre esse tipo de preconceito não, vai dizer, é exatamente assim. Entendeu? Aí,
O que acontece? É uma sociedade extremamente machista. As sereias, elas não têm direito a nada. Elas não podem frequentar a escola, ou seja, todas as sereias, elas são analfabetas. Elas simplesmente não sabem ler nem escrever. Tanto que em uma das passagens, algum tritão chega a comentar: para que esposas e mães querem educação formal? Pode ser que a gente hoje em dia não escute mais esse tipo de coisa, mas talvez a gente ainda encontre alguém com esse tipo de pensamento, mas isso era falado até um pouco de tempo atrás, não era? Existem cenas que a gente vê com atitudes abusivas por parte dos tritões, por parte dos machos. Eu até vou me referir aqui, por que não se referir a eles assim? E como a relação do Rei dos Mares com as suas filhas é muito distante, mas ele trata elas como troféus e ele estimula a competição entre elas, sabe? A Gaia é mais bonita, ela tem a melhor voz. Então, é uma competição o tempo todo. Você é mais assim, você é mais assim. Não, ela é mais assim, então você tem que se esforçar. A gente já viu isso, não já? Então, assim, quem não percebe esse tipo de insinuação, lógico, é desconfortável ler isso, sabe? É muito desconfortável, mas isso existe, sabe? A nossa sociedade, o que a gente vê na mídia é estímulo de competição entre mulheres. As mulheres competem pela atenção dos homens, sabe? Hoje em dia, isso, tá caindo. Ainda bem, a gente tá percebendo esse tipo de coisa, mas isso ainda é velado. A gente reproduz um pouco ainda esse tipo de atitude sem querer, porque ainda não caiu por completo. Ainda existem famílias, ainda existem mães que estimulam isso, mães e pais, né? Principalmente em famílias que são mais conservadoras, por exemplo. Aquelas famílias que não estão mais abertas a um tipo de discussão feminista, talvez, né? Ou que não conversam tanto sobre essas questões com suas filhas ou com seus filhos. Pode ser, né? Mas eu cresci vendo esse tipo de coisa. Eu só aprendi a fazer esse tipo de reflexão bem recentemente. E não faz tanto tempo assim, sabe? A gente precisa prestar atenção nesse tipo de coisa, fazer esse tipo de reflexão. E é isso que o livro coloca. Aliás, a narração do livro é feita em terceira pessoa, mas partindo do ponto de vista da Gaia, sabe? É feita em terceira pessoa, mas como se fosse alguém que conhece a visão da Gaia. Então, a gente não vai conhecer o pensamento dos outros. E a gente vê que a Gaia se pergunta o tempo todo por que as pessoas agem daquele jeito. A Gaia, por ter crescido num ambiente tão tóxico, ela repete essas atitudes tóxicas. Da mesma forma que quando a gente cresce nesses ambientes fazendo essas atitudes, a gente repete elas. Entendeu? Então, talvez por isso as pessoas tenham ficado tão revoltadas com esse livro, porque a gente vê essas repetições, mas a gente não para pensar. Só que a Gaia, às vezes, ela faz essas reflexões e o livro pontua isso. Aliás, esses momentos que a gente vê essas repetições dá revolta, mas essa não é a questão central. E aí a gente vê que várias passagens nos momentos que tem os bailes, os grandes bailes da corte ali do Reino dos Mares, você vê a competição e você vê que as sereias, elas têm que seguir padrões rígidos de beleza, sabe? Elas ficam controlando o que elas comem. Então, você vê, elas se forçam a comer menos, né? Até porque elas são chamadas a atenção o tempo todo pelo pai, por exemplo, que elas estão comendo muito, ou que elas precisam controlar o peso, alguma coisa assim, né? E elas precisam manter aquele padrão, mas elas falam assim, eu preciso... Isso é claramente gordofobia. A gente não precisa dizer, né? Mas, por exemplo, quando um momento que a Gaia encontra a bruxa do mar é gorda. E não se importa com isso, sabe? A bruxa do mar, ela se libertou desse tipo de padrão rígido de beleza. E a primeira coisa que a Gaia
presta atenção é nisso. Você é gorda. Não é prestar atenção, ela ainda faz essa observação. Você é gorda. Sabe? Como, inclusive como se aquilo saísse da boca dela, fosse quase um xingamento, sabe? E pra bruxa do mar tá ok ela ser gorda, ela não se importa com isso. Aliás, pra ela é como se fosse uma libertação, não seguir aquele padrão rígido de beleza. Mas pra Gaia aquilo era normal, né? Aliás, a gente repete isso constantemente, tanto que tem aquela expressão, vou cometer uma gordice hoje. Quando a gente se refere ao ato de comer demais ou comer um doce, comer uma besteira. A gente repete isso constantemente sem nem saber, né? Lembrando que a bruxa do mar é uma sereia, ou seja, ela também, né, em algum momento ela seguiu essas regras. E o fato dela ser uma bruxa, ou seja, o fato dela ser gorda e dela não seguir outros padrões de beleza ou seguir outras regras, a gente lembra daquela questão, principalmente na época da Inquisição, que mulheres que não seguiam regras da sociedade, que mulheres que enfrentavam homens eram chamadas de bruxa. Bom, aí a Gaia faz lá o acordo com a bruxa do mar, né? A Gaia perde a voz, consegue pernas e vai para a superfície, né? Aí tem um acordo e tal, ela é encontrada, só que ela não consegue se comunicar de maneira nenhuma, porque tem a questão da Gaia não saber escrever, não saber. Então, como é que a Gaia vai se comunicar? É todo um problema. E a Gaia, ela tinha todo um pensamento sobre a superfície, sabe? Ela imaginava que ela ia ter um futuro de sonhos. Ela tinha Porque assim, a Gaia, ela vivia num ambiente opressor, né? Um pai autoritário, um ambiente de opressão, porque, né, ela tinha que seguir regras super rígidas, e ela imaginava a sociedade dos humanos como um mundo de sonhos. E aí acaba que ela se depara com uma sociedade muito parecida com a dela. E ela vai pontuando ali, porque a gente vai vendo os pensamentos dela, né? Então ela vai percebendo as diferenças e as semelhanças. Por exemplo, ela vai para uma casa, né? Porque ela é encontrada e ela é acolhida numa casa. Na casa do rapaz por quem ela está perdidamente apaixonada. E ela tem que, né? Ela quer fazer ele se apaixonar por ela. E a mãe desse rapaz, ela é uma pessoa muito bem sucedida no meio empresarial. E a Gaia fica admirada com aquilo, porque, primeiro, as mulheres no mundo dela não podiam nem frequentar a escola, ainda mais trabalhar. Só que, por mais sucedida que a mãe desse rapaz seja, ela ainda enfrenta um machismo. Tanto que em um momento do livro, ela fala um negócio que eu achei interessantíssimo. Ela diz: temos que ser duplamente melhores do que os homens para minimamente conseguir empatar com eles. E ela também não faz a mínima questão de ser cortês, de ser gentil com a Gaia, o que também é muito anormal para a Gaia, porque no reino da Gaia, as mulheres tinham que ser, né, mulheres totalmente afáveis, agradáveis, né? Elas não podiam ser mulheres petulantes e respondonas. Então era uma diferença. Mas ainda assim, a gente ainda enfrenta hoje isso, né? Porque uma mulher que não é agradável, ela é mal vista. Ela é dita que é uma mulher mal amada, né? Que é como a mãe desse rapaz é vista. Mas durante todo o período que a Gaia vai passando dentro dessa sociedade humana, ela vai se perguntando e fazendo essas reflexões, fazendo essas pontuações, e o próprio narrador, ele vai também pontuando, fazendo esses contrapontos entre a sociedade dos humanos e a sociedade do Reino dos Mares, e mostrando o que aconteceria se fosse com um homem. Ou seja, a gente pode fazer as reflexões a partir desses contrapontos. Então, por isso tudo que eu falei,
não é um livro bonitinho, não é um livro fácil de se ler. Dá pra ver, né? É um livro incômodo, é um livro desconfortável, mas é justamente por isso, o livro causa desconforto porque a gente vai se olhar no espelho. A gente como sociedade, que eu quero dizer. Por mais que a gente não faça todas as atitudes, mas tem coisas que a gente se enxerga assim. E talvez por isso a gente enxergar essa toxicidade assim tão na cara é o que tenha revoltado tantas pessoas. Ou então tenha deixado as pessoas assim um pouco tontas e elas não tenham prestado atenção nessas entrelinhas, sabe? Eu realmente não sei. Ou talvez eu tenha lido errado de repente. Mas foi isso que eu consegui enxergar. Eu fiz várias marcações, eu sublinhei muitas coisas, porque tem frases muito impactantes. Então, assim, a Gaia, ela cresceu ouvindo a avó dela contar histórias de contos de fadas. E as histórias de contos de fadas, elas sempre têm um final feliz relacionado a um príncipe. E como muitas mulheres da nossa sociedade, e até, né, as mais velhas e as mais novas também relacionam seu final feliz a um príncipe, sabe? E ela teve aquele amor verdadeiro de cara e ela achava que era aquilo e pronto. O final dela ia morrer, o final feliz dela ia morrer ali. Então a Gaia usou essa coisa de ir atrás do amor verdadeiro como justificativa para fugir de uma realidade opressora. E para isso ela aceitou ser mutilada, né? Ela aceitou perder a voz dela, né? E isso custou muito, porque foi bem difícil para ela ficar sem a voz. E a questão da mutilação, a gente pode entender de várias formas, inclusive o do silenciamento. Bom, aqui na nota da editora, ela diz que esse romance, ele tem um viés feminista, né? Ela não trata ele exatamente como um romance feminista, sim que tem um viés. Mas me diz aí, com tudo que eu falei, você acha que essa história tem um viés feminista? Bom, eu acho que eu já falei um pouco do que eu achei da história. Ela é uma história que é muito fluida, você vai lendo, vai lendo, vai lendo. Eu só parei mesmo porque eu já tava com muito sono, porque senão, né, eu tinha ido noite adentro. E é um romance, sim, desconfortável, mas a história me surpreendeu por essas coisas, porque justamente porque eu esperava uma história enfadonha e eu tinha, na minha expectativa, coisas ruins a respeito, mas eu fui pensando nisso, eu nem sei mais o que eu fui pensando, porque eu não vi pessoas exaltando esse livro, então eu fui quase sem expectativa nenhuma. Eu fui sabendo que não era a questão romantizada, mas me surpreendeu o final. Eu achei legal os personagens que apareceram aqui. A Gaia não é uma personagem surpreendente, não é uma personagem cativante. O rapaz, que agora eu esqueci o nome, também não é um personagem cativante. Ele me surpreendeu pela forma como ele foi colocado na história. A Bruxa do Mar, sim, é uma personagem que me cativou. Inclusive, as sereias que seguem ela, que são baseadas, se eu não me engano, numa lenda russa. Mas são baseadas numa lenda russa. Só que o aspecto que as tornam uma espécie de sereias é interessantíssimo. Eu gostei da história, apesar de ter me soado bem desconfortável. E talvez por isso, como eu disse, eu acho que muita gente não tenha gostado. Com tudo isso, eu quero saber se você ficou com vontade de ler o livro, o que você achou da resenha. Se você já leu o livro, você concorda com o que eu já falei. Se você não gostou, me diga aí, e tá tudo bem não ter gostado, né? A gente tem que conversar a respeito. Eu quero conversar mais sobre ele, tá? Eu acho que, como foi um livro que causou muita polêmica, podemos dizer, eu acho que vai gerar uma boa discussão, tá bom? Vamos conversar lá nos comentários. Eu vou deixar o link para esse livro lá na descrição, é aquela história comprando através desse link esse livro ou um par de meias que seja. Você me ajuda muito com a manutenção e nos investimentos do canal. E é isso.
Espero que você tenha gostado, eu gostei muito da sua companhia, né? Espero que você tenha gostado da minha. Um grande beijo e até a próxima!